gente só aprende quando você ensina. Você não ensina, você não aprende. Você não aprende, você não ensina. E a gente fica, quem sabe, num ciclo desse aqui, né? E uma das... Eu estava falando aqui que eu encontrei a psicanálise depois de um... eu estou com 49 anos, mesmo com essa cara que tá. Eu não sou tão velho assim. Né? É que eu sou bem branquinho, então tudo meu fica branco rápido, a barba, mas a cabeça tá boa. Né? Minha mãe me ama, acho eu lindo, minha mulher, meus 2 filhos também. Tá? Eu encontrei a psicanálise num momento de depressão. Então, entre 97 e 98, eu tive uma depressão. Na época, a gente, por isso que eu falei da idade, a gente chamava de estafa, né? Estafei, lembra essa frase? Quem é mais antigo aqui lembra, né? Estafou, fulano estafou. Eu não tinha a mínima ideia do que era, né? Mas eu estava sobrecarregado com muita coisa e estafei. Aí alguém falou assim, pô, você tem que fazer terapia. Aí eu falei a frase clássica, não sou louco. Aí era um amigo, fez assim, olha, você não é louco. Eu falei, mas você está muito mal. Aí eu fui, e aí foi quando eu conheci fui fazer terapia com um psicólogo, ele que escreveu sobre resiliência, gente boníssima. Foi a primeira vez que eu ouvi essa palavra também. Levei uns 8 meses para entender o que era, e agora eu sei mais ou menos, né? E eu fiz parte das pessoas que ele escolheu para tratar com resiliência, né? Hoje eu estou desenvolvendo um trabalho de ressonância límbica. Eu cuido dos meus pacientes através da ressonância límbica, que é uma matéria que eu estou desenvolvendo e muito provavelmente vocês vão estar ouvindo falar aí nos próximos dias aí, né? Então mas quando eu fui fazer a resiliência, aí eu me conheci, e aí eu falei, eu dava aula na época, né? E tinha feito teologia, então vocês imaginam minhas neuroses, né? E aí eu fui dar aula, fui estudar, e de lá para cá eu continuo estudando. Desde 98 eu estou estudando psicanálise. Atendo desde 2004 para 2005. Minha formação é letras, eu fiz marketing, letras, aí fiz uma pós-graduação em psicossocioneurolinguística, depois eu fiz psicanálise 2 anos, depois fiz mais 2 anos de pós, aí fui para Freud e pum, estou em Lacan. Amo Lacan. Por quê? Porque Lacan fez uma releitura de Freud. Então, eu vou falar um pouco de Lacan, falei para a Fran, né, o tempo não corre a nosso favor. A aula que eu dou de Lacan são de 11 a 15 encontros, né, Carlinhos? O Carlinhos e o Claudinho estão comigo. O Claudio, onde eu vou, ele vai me filmando. Depois eu falo que ficou ruim a filmagem, mas ele toda vez fala, mas era a única cara que você tinha, né? Entendeu? Tira aquela parte que eu falei. Ele fala, mas não dá, você falou, né? Tal. E o Carlinhos é meu irmão, parceiro, há mais de 20 anos está comigo. Eu não sou... eu sou casado, não sou gay. Eu gostaria, porque a gente se resolve mais. Mas... Então, só para não vocês não ficarem aí com medo de perguntar qualquer coisa para mim, né? Aí, quando eu dou aula, ela demora uns 11, 12, 13 encontros, de 4, 5 horas. Porque a gente vai começar lá na matemática, depois gramática, e depois que a gente vai entrar Lacan. Pra vocês terem uma ideia, sem medo, 2 coisas regem a gente, né? Matemática e gramática. Né? Se eu perguntasse qual a sua idade, matemática. Se eu falar qual o seu nome, gramática. Certo? Tudo que você vai perguntar, ou tá matemática, né? Falamos agora, né, Wilson? Ou gramática. O que Lacan fez com a psicanálise? Freud, quando cria a psicanálise, ele fala assim, estou criando algo que cura através da fala. Você falando e se ouvindo, você vai se curar. É isso que Freud tenta passar com a criação da psicanálise. O que Lacan faz com a releitura de Freud? Ele insere a palavra, a gramática. Ele falou, não é só a fala, é como cada pessoa fala.
como cada pessoa age e reage. Né? E aí ele entra nisso que nós vamos trabalhar aqui. Então eu peguei essa, não sei se vocês já viram isso, já viram? Sabe o que é, não? DNA. Hã? Não, DNA é o infinito. Esse formato, o que é? Infinito. É o símbolo do infinito. Símbolo? Do infinito. Isso. Na realidade, também. Por que é o símbolo do infinito? Vocês conseguem acompanhar uma formiga? Não tem fim. Uma só. Ela passa pelo externo e depois pelo interno. Lacan usa isso. Lacan fala que isso aqui ele chama de sujeito do inconsciente. Conhecido em matemática como feixe de Moebius. E ele chama de banda de Moebius. Vocês já viram isso, não? Putz. Meu primeiro professor de Lacan, ele sentou e leu uma parte do Escritos de Lacan e falou assim, vocês sabem do que eu estou falando? Aí todo mundo disse assim, não. Ele pegou as coisas e foi embora. Típico de um lacaniano. Vê que eu não terminei a frase. Nós ficamos lá um domingo inteiro. Aí eu liguei para Fátima, que era a nossa professora geral, falei, o cara foi embora. Aí ele falou, como assim? Eu falei, foi embora. Porque ele falou, então vocês vão ler Lacan e depois eu volto. Ele foi embora. E nós ficamos um final de semana sem ter aula. Aí na outra todo mundo saiu correndo para comprar os livros para ler e tal. E aí é interessante. Porque, e aí nesse livro aqui, ó, não sei se vocês já leram, tem esse aqui que são os escritos. Como o meu está todo escangalhado, eu comprei um novo. Aí não dava para trazer, que ele fica soltando os negócios, né? Aí, então, esses são os escritos de Lacan. Tem outros escritos, que é um livro desse tamanho também. E a gente tem esse aqui que eles chamam de seminário. Esse que eu vou falar hoje é o seminário 23, é o último seminário dele. Não, o último... Depois você viu o 25 e 26 que ainda não está publicado. São 26 seminários. Então, a obra toda de Lacan vem desses livros. Então você tem que ler, ó, escritos, outros escritos e pelo menos os seminários dele, que foi o que ele falou. Né? E aqui ele empresta isso aqui da matemática. Ele fala, vim no carro, né, falando, né, cara, não vou entrar nisso, né? Por isso que eu coloquei, então tem tudo a ver com o que a gente está falando. Quando tem um seminário dele, que é o inconsciente, você vai ver que a capa é isso aqui. Então isso aqui é a banda de Moebius. Se você pegar uma folha e... Eu até fazer em casa. Pegar um pedaço da folha de sulfite e retorcer ela e colar assim, você fica com a banda. Eu vou até pôr isso um vídeo para depois. Se você recortar isso aqui, ela não solta. Ela não cai. Se você recortar, seguir certinho aqui, ó, ela não cai. Então Lacan ensina que tudo que está dentro de você e fora de você está dentro de você. O tempo todo, todo o tempo. Tanto faz o outro, como o outro dali, está tudo dentro de você. É o tudo dentro do todo o tempo todo. Entenda como vocês quiserem. Lacan. É assim que funciona. Eu sou um tudo e tenho um todo. Então, meu tudo está dentro do todo e o todo está dentro do tudo o tempo todo o tempo. Simples. Dá para lembrar? Só isso. Se eu correr, eu estou lá. Se eu ficar parado, eu estou aqui. Então, tanto faz eu correr como ficar parado, estou aqui. E isso ele chama de sujeito do inconsciente, que ainda não tem nome. Então nós estamos aqui formando o nosso sujeito do inconsciente. Por quê? Lacan, eu estou em aula, tá? Lacan, você vai ouvir falar em Lacan sobre o outro. Um outro com A maiúsculo e um outro com A minúsculo. Simples. O que é o outro com A, ou com O, né? Que é alter. Alter é em francês, que é outro, né? Então é alter. Então quando você vê a palavra objeto A, na realidade é objeto outro. E tem o objeto A com letra maiúscula. Então o maiúsculo de outro grande, que é o A grande que Lacan vai falar. O que ele quer dizer com isso? Então para a gente entender o que é Lacan. Tem um bicho aí, deixa eu ver.
chiclete está de Soldering. Aí, Lacan, quando você nasce, ele fala que o outro, por isso que ele chama a gente de sujeito do inconsciente, que é isso aqui, que a gente não entende muito bem o que é. O outro, com O maiúsculo, que não é a outra pessoa, é o outro, é aquele que te criou. Por exemplo, quem aqui escolheu o nome que tem? Nenhum de vocês escolheram? Quem escolheu o seu nome? Os pais? Pai, a mãe? Ou foi o outro? Certo? Então quando ele fala o outro grande, é o outro que rege a nossa vida até a hora que a gente começa a reger ela. Então eu começo a reger minha vida, não sei. Eu, por exemplo, eu comecei em 97, eu tinha 40 anos, 38 anos. Que aí caiu minha ficha e eu fiz assim, eu preciso saber quem eu sou. Porque até aquele dia, o que me regia? O outro. Que outro? O outro. Por que eu tenho que trabalhar? Porque alguém falou que eu tenho que trabalhar. Por que eu tenho que ganhar dinheiro? Ah, pagar minhas contas. Mas por que eu tenho conta? Porque alguém um dia falou que eu tinha que ter conta e eu tinha que trabalhar para ganhar dinheiro para pagar minhas contas. Por que eu tiro férias? Porque meu patrão falou que uma vez por mês uma vez por ano eu tenho que tirar férias, né? E por aí vai. A gente é regido por um outro muito grande. O tempo todo o tempo. Eu não sei que tempo você está. Se você já descobriu que o outro, com o grande, não pode mandar em você, você já está vivendo mais ou menos isso aqui. Você já deu nome para o sujeito do inconsciente e já sabe o que está fazendo. Se não, você ainda é regido pelo outro. Por exemplo, eu vim na palestra por quê? Porque o outro me convidou. E o outro normalmente é quem te ama. Porque quem deu o nome para você era alguém que não gostava de você. O outro que criou todas as repressões na sua vida, ele te odiava. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Não pode... Quem que falou isso pra gente? Quem amava a gente. E a gente é regido pelo outro. O tempo todo o tempo. Hoje a gente dá nome para outro. Né? Tem 3 alicerces que cuidam da nossa vida. E um que está dentro do outro, dá 4. Mais 3, né? Um é o governo. O governo cuida do país, não é? Cuida de tudo. A igreja cuida de outra parte. A família cuida de outra parte. E dentro da família eu tenho um casamento. Então a minha estrutura familiar funciona nisso aqui. O governo manda, a igreja no sentido bem geral, né? O casamento manda e a família manda. E eu prego isso. Mas é o outro. Não tem nada a ver comigo. Eu vivo em função do outro. Saber o meu lugar na vida é entender que o outro manda em mim. E aí depois, quando eu começo a dar nome a isso, começo a dar nome ao sujeito do inconsciente, Lacan vai falar assim, nós somos seres faltantes. O que falta em nós? Um A pequeno. O que é um A pequeno? A de outro, pequeno, eu mesmo. Quando eu me vejo, eu vejo o outro grande. Se eu não me vejo, eu só vejo um outro grande e não sei quem sou. Logo, o sujeito do inconsciente não acontece em mim. Pronto, tá bom? Só para a gente começar. Vamos falar um pouquinho de Lacan e sintoma. Era só uma introdução simples. Lembra que eu falei? Se a gente for dar um curso e fazer aqui, a gente vai começar em matemática. Então, nós vamos passar isso aqui, né? Eu fiz essa aula que dá umas 15 horas em alguns minutinhos, tá? Mas só para você situar, você viu? Você vai ouvir Lacan falar de um outro grande, de letra grande, e de um outro de letra pequena, que é o objeto A e o outro. Já te falei o que é. O outro é tudo aquilo que nos rege, e o A pequeno é a nossa busca, é a nossa falta. Que onde está? Dentro do outro, que sou eu mesmo. Por isso que é tudo dentro do todo, o todo dentro do tudo, o tempo todo o tempo. Quando a gente aprende a falar isso, a gente começa a ouvir de forma diferente. Bom, então, só para a gente não ter medo de Lacan, eu separei algumas coisas, até para a gente começar, quando entrar em sintoma, eu não vou mergulhar, claro, a gente vai ficar aqui conversando, e se você tiver dúvida muita, aí você levanta a mão, eu vou falar, eu não consigo te explicar agora.
Mas quem sabe você levantando a mão, você me chama a atenção e eu volto, entendeu? É bem Lacan isso, né? Bom, Lacan nasce em 901. É engraçado porque Freud lança Interpretação de Sonhos em 1900. Ele escreve em 1899, mas ele lança em 1900, pensado, que ele falou, não, se eu lançar o grande livro da minha vida aqui, eu fico para a história. E ele estava certo. Freud está aí, nós estamos falando dele anos depois. Mas Lacan nasce um ano depois. E ele morre em 81, então nós estamos falando de um cara atual. O cara que morreu outro dia aí, né? Se você olhar, quando a gente vai estudar Spinoza, por exemplo, que viveu em 1600, Kant, 1700 e pouco, aí a gente ficaria louco, seria só teoria. Esse cara não tem teoria. Ele fez uma releitura e virou um filósofo contemporâneo nosso. Lacan, ele é de uma família que tem 3 irmãos. Ele é o mais velho. O pai dele vendia mostarda, Alfred Lacan. E a mãe dele, ela curtia muito ele, né? E teve aquela briga normal. O pai queria que ele fosse uma coisa e a mãe falou, não, calma. Quem é mãe aqui sabe, não é assim? Quando o marido fala, a mãe fala, não, peraí, vamos conversar com o menino. Meu pai não vai ter que ser isso e tal. E Lacan foi criado na religião normal, da época, rígido pra caramba. E ele, logo cedo, ele dá alguns sinais de genialidade. O que é um gênio, né? O gênio é quando o cara faz melhor que todo mundo, aquilo que todo mundo sabe fazer. Todo mundo sabia fazer algumas coisas, ele ia lá e fazia melhor. Junto com isso veio o quê? A soberba. Todo gênio é soberbo, porque o cara sabe mais, né? Então os professores de Lacan falam assim, olha, ele sabe tudo e faz tudo na frente de todo mundo, mas ele não compartilha com ninguém e ele é extremamente soberbo. Acho por isso que ele dava aula de gravata borboleta e com o charuto retorcido. Exatamente. Será que ele queria aparecer? Acho que não. Mas era o jeito dele de falar, porque Freud não fumava assim, né? Então ele vive essa infância, ele vive 2 guerras, porque em 1914, então ele é um menino ainda, tem a Primeira Guerra. E a escola dele se torna um campo de refugiado. Quem sabe ali, alguns estudiosos dizem que ele sacou e falou, preciso cuidar das pessoas, porque a ideia dele era outra. Quando ele cresce, ele vai fazer medicina, racha com o pai, o irmão mais novo dele vira pastor, e a irmã do meio casa e vai morar na Ásia. Então a família se desconfigura nesse sentido. Ele vai lá estudar. Aqui é essa parte, tá? Então estou dando esse... Na vida de Lacan, como eu falei, ele vive tempos interessantes, né? De 1900 até 81 aconteceram muitas coisas interessantes. E ele conheceu alguns pensadores, ele conheceu aquele... Como é que é o nome daquele que pinta do bigodinho? Dalí. Ele conviveu com Dalí. Então você imagina a cabeça de Lacan, era amigo dele. Com Foucault morreu em 87, que era um pensador, Levi Strauss, né? E ele conhece alguns matemáticos, o cara era da área. Então aí ele se torna médico, ele trabalha o tempo todo num hospital, Santa Ana, que é um hospital francês, que ele vai fazer neurologia, e lá ele descobre a psiquiatria, então ele vira psiquiatra. E lá para os meados de 32, ele faz a pós-graduação dele, ele faz um trabalho, ele pega uma paciente que tinha ferido uma artista da época, e ela furou a mão da artista. Então ele pega essa pessoa, que é o grande caso dele, essa é uma característica dos caras que vão fazer psicanálise, eles não têm 200 casos. Eles têm 1, 2, Freud tinha 2, 3 casos. E Lacan uns 4, 5 que ele cita. O resto? Porque para o psicanalista eu não preciso ter ciência. Eu não preciso falar assim, ó,
eu tenho 1000 pacientes com esses sintomas, e aí eu crio um CID, né? Eu crio um código internacional de doença. Na psicanálise não existe isso. Você pega um caso, analisa bem, e aí você fala, olha, essa é a minha teoria. É totalmente diferente. Se você estudar, você vai ver. Lacan faz isso. Aí ele pega esse caso e ele discute com um psiquiatra amigo dele, que ele errava o nome do cara, que nem eu lembro agora, mas ele chamava o cara de George. O nome do cara era Lambrand, não sei o que, ele chamava o cara de George. Pirata, né? E o cara odiava ele, o professor dele. E ele amava o cara. Só que ele errava o nome. Coisas de gênio, né? Esquece o nome, esquece... Aí ele pega esse caso e ele fala, essa mulher tem uma psicose paranoica e distúrbio da personalidade. Ou seja, ela furou a mão dessa pessoa pensando que era ela. Ele prova isso. Que aquela pessoa queria ser aquela artista, como ela não conseguia, aquela artista usava muito a mão, ela espera essa artista numa rua e vai lá e fura a mão dela. Na realidade, ela estava furando a mão dela mesma. Então é o primeiro trabalho de Lacan. Isso em 1930, mais ou menos. Aí ele vai apresentando esses casos. Em 1936, ele encontra Freud. Ele está numa palestra e alguém fala. Ele já tinha lido tudo, mas ele não encontra Freud, que eles nunca se viram. Mas ele encontra o material de Freud. Em 1936. Entre 34 e 36. E aí ele fala, cara, eu vou reler esse cara, porque esse cara tem a ver. E aí começa a vida de Lacan. Mais ou menos em 40. Então ele vive todo esse tempo, aí ele encontra, de 40 em diante, depois dos 40 anos, ele para de ser psiquiatra, que é normal de quem é médico. Quando ele acha a psicanálise, ele fala, o que você é? Eu sou psicanalista. Freud era neurologista, falou, sou psicanalista. E Lacan era psiquiatra, neurologia, depois fez psiquiatria, especializou e falou, não, agora eu sou psicanalista. E aí ele faz essas leituras, como eu já falei. Qual o grande achado de Lacan? Ele insere a palavra na fala. Essa é a grande sacada de Lacan quando se fala em psicanálise. E aí nós vamos entender por quê. Porque aí mudou tudo. Porque até então, os psicanalistas, eles interpretavam o que era falado. Lacan ouve a palavra. Por exemplo, se você perguntar para um cara lacaniano, freudiano, você fala assim, alguém atende aqui? Não. Alguém atende? Você atende, não? Só você? Ninguém atende. Você atende, né? Então, quando alguém conta um sonho para você, você vai entender, traduzir e passar para a pessoa. Lacan diz assim, eu não interpreto sonho. Eu interpreto aquilo que o sujeito, aquele sujeito do inconsciente, que ele sabe muito bem o que é, que hora está dentro, hora está fora dele, o que ele relata do sonho. Porque o que eu sonho, para o que eu relato, tem um abismo. Entende? Porque Lacan vai falar, e nós já estamos entrando em sintoma para Lacan, por isso que eu falei, aqui a gente vai trabalhando tudo, o tempo todo o tempo. Para Lacan, sintoma não é efeito de, é causa de. Então, quando a pessoa está me contando um sonho, ou seja, ele está relatando um sonho, o que ele vai pôr nesse relato? Coisa que só ele tem. Que eu não sei o que é. Por isso que eu vou ouvir. Porque se eu falo, hein? E ele tem, aí pronto. Aí já não é mais lacaniano, aí é qualquer outra coisa. Lacan não é uma ciência. Então eu estou ouvindo o relato do sonho, e no meio do relato, eu ouço um... Para Lacan, você faz assim, para tudo. Da onde veio esse... Porque é aí que está o seu ato falho. Vocês vão ouvir falar muito de Lacan. Lacan trabalha o ato falho. O que é o ato falho? Eu vou andar até ali, opa! Aí eu, não falei agora, mas se eu estou na rua, a palavra sai natural, não sai? Né?
ô abençoado. Não, você manda logo, puta que... Né? Então eles falam, de onde veio esse... Né? De onde veio? Aquela hora que o cara me fecha, hein, Carlinhos, hoje, né? Quando você fala assim, ô... Depende do tamanho do cara, né? O maior, ô querido, não faz mais isso não, tal, né? Se tiver pequenininho, você fala, sou eu, por exemplo, o cara desce querendo me bater. Né? É isso que Lacan chama de ato falho. Então, na clínica, eu não interpreto sonho. Eu interpreto e tento entender o que a pessoa está relatando do sonho que ele disse que teve. Por quê? Lembra do outro grande e o outro pequeno? Porque quando ele está falando, ele põe para fora o quê? Tudo aquilo que ele viveu. Eu não sei como é que está. Não sei se ele se conhece. Eu não sei se ele está falando de outro. De quem que ele está falando? Por favor. Bom? Então, quando acontece isso, eu começo a entender o que Lacan fez. Ele inseriu a palavra. Então, quando eu ouço alguém falar, além de eu sentir o que a pessoa está falando, eu tenho que ouvir a palavra. Lacan, ele pega e cria uma palavra. Ele cria a língua. Você vai ouvir falar nisso em Lacan. Ó, estou dando tudo aqui de graça. A língua. Junto, a língua. O que ele quis dizer? Ele falou assim, cada pessoa tem uma língua. Uma forma de dizer alguma coisa. Se eu falar aqui para você assim, vamos falar boa noite. Cada um vai falar boa noite de uma forma diferente. Falando boa noite. É isso que na clínica de Lacan a gente tenta observar. É o todo dentro do tudo, e o tudo dentro do todo o tempo todo.